Um dia eu fiquei, meu Deus, eu não dou conta de atender os doentes, as pessoas angustiadas, tristes, sem vontade de viver. Eu não estou aguentando atender. Os espíritas estão ficando desanimados, porque atende, o povo não tem interesse em aprender, para se defender, para ter defesa própria. E a espiritualidade falou assim: ajude os profissionais da saúde, trabalhe por eles, ajude. Então eu comecei a fazer esse trabalho junto aos profissionais da saúde, e foi um sucesso. Eu fiz 15 anos consecutivos. Então nós fundamos a Associação Espírita da área da saúde. Mas nós queremos mesmo que os nossos irmãos guardem nos seus sentimentos a importância do estudo da doutrina espírita junto à medicina terrena, para que os profissionais desta área tão respeitada, tão querida, tão necessária, tenham no conhecimento de cada um que somos todos espíritos e precisamos então, como médico do corpo, nos tornar a todos médicos da alma. E só a doutrina espírita pode orientar os profissionais da área da saúde, quer seja médico, enfermeiro, psicólogo, dentista. Todos estão mexendo com a alma quando mexem com o corpo. É preciso então que haja essa cultura do espírito. Sem o conhecimento do poder do espírito sobre o corpo, tornar-se-á muito mais difícil a medicina atender as necessidades da humanidade encarnada neste planeta tão bonito, que é a escola maior onde Jesus é o médico sublime. E dentro disso nós temos tanta coisa para aprender que a mensagem do Cristo faz bem clara para a nossa alma, sem subterfúgio, sem exigir que você tenha uma vasta cultura das coisas do mundo. Basta você querer saber a razão da vida. Então a gente vive num mundo tumultuado, e esse tumulto acontece em nosso mundo interior também, quando nós não temos respostas lógicas que nos satisfaça não só o sentimento, como também a razão. O mundo espiritual tem muito interesse em ajudar os profissionais da saúde, porque eles lidam com os doentes, eles procuram meios para socorrer os doentes e fica só na parte física. E quantas vezes eles são angustiados porque não conseguiu dar alívio àquele paciente, teve todo o interesse, usou todos os recursos, aí começam a chegar as doenças incuráveis, desafiando a ciência. E todas as religiões querem ajudar, querem levar o ser humano a Deus, mas nenhuma sabe informar. Então a beleza da doutrina espírita é a informação que ela dá. Por mais exigente que você seja, ela responde todas as suas perguntas com lógica e passa pela sua razão e recebe o seu aplauso. Aí vai para a emoção, para você pôr em prática. O trabalhador profissional é orientado para que ele faça aquele trabalho profissional dentro do nível espiritual, porque ali os mentores estão presentes para darem ao profissional a intuição, a orientação, o comando. É o profissional com o Cristo, com a espiritualidade superior. Não é só cultura, não, é educação. É que está faltando. Está faltando nas escolas, nas faculdades, a educação. É daí que vem a doença. É daí, da falta de educação, que advém a doença. O campo está aberto para o obsessor. Está vendo? Eis uma palavra mal falada, uma vibração pesada, atrai um doente, um espírito doente. Para sair disto, é muito sério. Então todos nós precisamos da doutrina espírita. Não como religião dogmática, que ela não é, mas do ser humano educado dentro das leis de Deus.
Então, na doutrina espírita não tem mistério. É mistério para mim, mas pode não ser mistério para vocês. É mistério para mim até amanhã. Amanhã já não será mais mistério. Então, não existe mistério. O que Deus nos proporciona é tempo. Tempo para que nós amadureçamos o nosso espírito, a nossa mente, a nossa capacidade de entender. Então, Deus guarda, diríamos assim, guarda o segredo até que você, criação divina, tenha condições de receber a sua mensagem. Então, enquanto nós não tivermos amadurecimento para determinada descoberta, ela vai ser sempre segredo, mistério. Mas é para poupar o equilíbrio do ser humano. Nada melhor do que espiritizar o profissional da saúde. Espiritizar. Não é religião. Espiritizar. O profissional entender que ele também é um espírito. E que ele, dentro da profissão, ele está lidando também com o espírito, o dono da vida. Então, a psicologia é que precisa conhecer a alma. É urgente que o médico pode ir pelo amor, pelo respeito ao paciente e medicar muito bem por essa dedicação. Mas o psicólogo precisa compreender, aceitar a existência do espírito como dono do corpo físico, que senão ele não tem sucesso na profissão dele. Desculpe o que eu estou falando, mas é com muito carinho. Então é preciso estudar a doutrina dos espíritos. O espiritualismo só não dá, porque ele não explica. O espiritualista é porque acredita no espírito, mas não sabe manejar esse poder que o espírito detém. A doutrina espírita não veio para substituir a medicina. Não é isto. Ela ajuda o paciente, ela ajuda o profissional da saúde quando ela orienta um paciente. Então, tem médico em Juiz de Fora que fala assim: feliz do médico que pegue um paciente que já passou pela Casa do Caminho, que já passou pela Dona Isabel. Eles já falam assim, porque o doente já vai tranquilo, orientado, sabendo que está doente, mas equilibrado, sabendo que as coisas não acontecem por acaso. Se morreu, não foi o médico que matou. Se não sarou, não foi culpa do médico. O médico deu a sua capacidade, o melhor que ele tem profissional. Ele não vai culpar ninguém, porque ele tem orientação espiritual. Ele sabe conduzir a sua vida. Então, a doutrina é boa para o médico e é boa para o paciente, porque ela conhece e sabe decifrar as problemáticas da vida. Então, o que eu fico assim, agradecida a Jesus, é porque ele me usa como instrumento do bem para ajudar vocês todos naquilo que o mundo não está aí para ajudar e vocês não conseguem de outra forma. São vibrações de saúde, de paz. Aqui eu tenho esse trabalho, por misericórdia de Deus, não só falar, mas transmitir energias novas, equilíbrio, orientar os espíritos que acompanham todos nós. Então, sem ter aquela ideia, eu fui numa sessão espírita, espírito incorporou, né? Você viu que nosso trabalho vai além desse, né? Então, é você, o trabalhador consciente, equilibrado, grato a Deus, com uma vida mais ou menos que a gente não consegue 100%, mas pode conseguir 70%, depois de 60 anos de trabalho. Dentro deste campo, a gente tem mais coisa para transmitir, além dessa palavra de gratidão a Deus, de esclarecimento. A gente tem isso que mantém o nosso trabalho. E se você está lidando com doente, nem sempre aquele doente é doente tão somente físico. Tem a alma doente, tem umas companhias espirituais negativas. Você, ao lidar com esse paciente, você desconhece mediunidade, desconhece as orientações espirituais. Você absorve as vibrações pesadas de um e de outro, do encarnado e do desencarnado. Ou atrai para você aquela presença doente. Você até beneficia o paciente, mas você sai dali angustiado, deprimido, com dor de cabeça, com sudorese, com tonteira, com enjoo, com mal-estar. A vida fica ruim para você, fica pesada. Por quê? Porque você só tratou do corpo e a doença estava no espírito.
Então você não é espírita, mas você faz esse triângulo. O doente, você sai do seu cantinho e vai ao doente. Leva o doente até o Cristo, volta do Cristo para você. Quer dizer, que você deixou com o Cristo o problema e trouxe do Cristo para você. Aí você continua ajudando outros doentes. Você, o doente e o Cristo. Do Cristo para você, de você para o paciente, você volta ao Cristo. Então, esse triângulo, você achando que você está ajudando, você se dá mal. Não? Então, ajude, faça o bem, até a caridade, mas em nome do Cristo. Nunca porque eu sou boa, porque eu sou caridosa, ou porque eu quero tratar do fulano, não, eu sei o que ele tem. Está certo, que a ciência vai informar o que o físico tem. Mas a máquina não vai detectar o que a alma tem. Às vezes você faz o exame do corpo físico, não tem nada. E a criatura está doente, continua doente. Não é? A alma que tem essa formação médica, ela também sofre diante dos problemas que se apresentam. Então, a alma médica também vai sentir apoio na doutrina, porque ela é vasta em explicações, em socorro, em assistência. Então, o próprio médico vai ter muito mais calma para atender o paciente, muito mais lucidez e amplitude de conhecimento, de informações que o mundo espiritual transmite na hora. Naturalmente, não tem privilégio. O mundo espiritual transmite as informações para todos os trabalhadores, mas nem todos os trabalhadores estão com a mente voltada, com os seus talentos à disposição do bem, à disposição de Deus, do Cristo. Eles acham que é um poder muito grande, eles não acreditarem além do corpo físico. Como se tivesse separado do mundo espiritual, de onde vem todo o poder divino, de onde vem todo o bem que nós recebemos vem do mundo dos espíritos, não é daqui da terra. Aqui da terra é consequência de toda a assistência que Deus manda para os seus filhos. Toda a cultura tradicional, ela limita muito o homem. O homem é muito mais sábio do que a cultura terrena lhe possa oferecer. Ele é muito mais sábio, ele tem muito mais condições. E se ele se colocar dentro desse entendimento do poder do Espírito, da inteligência ilimitada do Espírito, ele vai mais longe do que os recursos da cultura terrena. Ele vai mais longe porque o Espírito é antigo, ele tem valores guardados dentro dele, embotados, como se fosse uma barra de ouro cheia de poeira, de teia de aranha escondida atrás da porta. A doutrina chega, pega uma flanelinha, né? E limpa, dá brilho. Aquela peça é o ser humano. O ser humano é poderoso e eterno. Ele é intocável pelas coisas do mundo quando ele se deixa espiritualizar. Mas quando ele fica do jeito que nós estamos vendo, materializando os poderes espirituais, ele se perde. Vai, de repente ele encontra um obstáculo, angústia, depressão. As pessoas inteligentes, cultas, preparadas, também têm depressão, têm angústia, e são os mais difíceis de serem tratados. Porque ele acha que sabe mais e não embarca na parte espiritual, então ele fica coagido, preso no corpo físico, limitado pela matéria, pela pequenez dos recursos da terra, para o ser humano, filho de Deus, vindo de lá, com todo conhecimento e cultura da sabedoria divina. E o homem fica limitado com as coisas do mundo. Então, a doutrina vai dar muito mais recursos do que qualquer outra filosofia religiosa. Vai dar muito amparo para o médico, embora ele seja capacitado, tenha competência profissional. Ele não é isento de perseguições espirituais também. Esse é um outro lado. Além da assistência que Deus manda aí, que o médico não entende, não sabe, não capta dentro da doutrina, ele vai captar. E tem a parte espiritual negativa que acompanha, quase sempre acompanha o paciente. E por que não dizer, acompanha o profissional também? Porque nós somos cercados, Emmanuel fala que nós somos cercados por nuvens de espíritos, que corresponde, então,
essa nuvem de espírito corresponde às nossas vibrações, corresponde à nossa afinidade. Então não podemos dizer, não, eu sou bem acompanhado, eu sou protegido. Não pode dizer isso não, porque Jesus perguntou a Pedro, no mesmo instante ele fez uma pergunta, Pedro respondeu de um jeito. Logo em seguida, Pedro respondeu a mesma pergunta de outro jeito e ficou atormentado porque Jesus não aceitou a segunda resposta. Ele falou, mas Senhor, há pouco me disseste que eu estava falando com a mensagem de Deus e agora o Senhor diz que eu estou respondendo de uma forma negativa e deu lá. Ele falou, então mostrou que nós captamos vibrações boas e captamos vibrações más. Se você é espírita, você sabe separar o joio do trigo, sabe da importância da sintonia com o bem e sabe definir que tipo de vibração está chegando a você e sabe como se defender das más. Dentro desta convicção de que o Espírito convive conosco, a gente entende que nem sempre ele é bom, ele é amigo. Nem sempre ele é dado ao bem, como na Terra. O ser humano, nem todos são dados ao bem, né? Haja visto a vida do nosso Brasil, do nosso povo, né? Então é fácil você conhecer a vida, conhecer a eternidade do ser humano, espírito eterno, a comunicação dos espíritos, a volta do espírito através de reencarnações, que é a maior prova da justiça e da bondade de Deus. Quando você vê uma criança perfeita, a outra nasceu mutilada, então ali você põe em dúvida a misericórdia de Deus se você não tiver o conhecimento, me desculpe, mas que só a doutrina espírita nos dá. O espiritismo é para pacificar o nosso íntimo. Ela primeiro faz bem a você, para depois refletir esse bem, ser refletido em outras pessoas. Então você é espírita para você. Você não vai ser religioso para o povo ver. E aí você vai ajudá-los também. Vai ajudar esses espíritos sofredores, vai socorrer o paciente e socorrer aquela companhia desagradável que está ali. É preciso que você estude, aprenda e vivencie. Então, dentro da orientação espírita, você entende a maravilhosa lei de Deus e a sua justiça. Ela não falha. Dentro dessa explicação, você tem facilidade de ser digno, tem entusiasmo de ser bom, tem vontade de ajudar o próximo só pela orientação espírita. Sem ela, eu diria, o que eu tenho a ver com fulano? A criança está aí morrendo de fome, olha, meu parente, não tem nada a ver. Dentro da doutrina espírita não é assim, você não tem direito de fechar os olhos e cruzar os braços indiferente ao sofrimento do semelhante. Então, o próximo, o sofredor mais próximo é a sua grande chance. Ajude-o. É o que nós vamos conseguir fazer para agradar o Cristo. Tem uma pessoa se arrastando pelo chão, aquilo ali é remédio para ela, mas não seja indiferente. Chegue lá. Você quer um almoço? O senhor quer um cobertor? O senhor precisa de uma cadeira? Quer uma mão amigo? Não, não quero nada. Eu estou muito bem. Vai para sua casa e durma sossegado. Aquilo é remédio. Senão, Deus não deixaria. É aquela pessoa já pisou na vida muitas e muitas vezes, foi chamada a atenção pelo amor e não aceitou. Então o próprio espírito, isso aqui é duro você aceitar. O próprio espírito, o dono do corpo, pede uma prova dura. Então é uma coisa muito bonita. É muito bonito. A pessoa tem pego de surpresa. As leis de Deus são de amor, mas são de justiça. Já que todos nós somos médiuns, todos nós somos canais de comunicação com os planos espirituais. Então, dentro dessa conduta que nós estamos conversando, o seu canal
está aberto para os médicos e amigos da espiritualidade, os espíritos superiores. Então, quando você está conversando ali, a sua palavra não é só a palavra fonada, ela leva alguma coisa a mais. Isso que eu estava dizendo a meu respeito. Eu não estou aqui só para falar isso, não. Aqui eu estou emitindo vibrações curadoras, orientação para o encarnado e para os desencarnados, que ninguém está livre dos desencarnados, que nem sempre são bons, são nossos amigos, viu? Então o médico precisa estar preparado para isto. Então aí quando você chega junto do paciente, nós temos uma frase assim: o trabalho digno é prece eterna. Então, falando dos profissionais da saúde, eu estou aqui sem essa autorização do mundo. Eu sou autorizada por Deus, pelo Cristo, pelos mentores, para falar em nome da saúde espiritual, que é justamente a força maior, a saúde maior. Porque o espírito sadio, ele cura o corpo. Qualquer uma aspirina, um remedinho, qualquer, vai aliviar você daquele sofrimento. Está vendo? Então, a prece forte você vai fazer dentro do seu trabalho digno. Não precisa ficar Pai Nosso, no céu, Maria, Santa Maria. Nem é nada disso, não. Essa convicção é você, sua alma, convicta de que você veio de Deus e ali você está em nome dele, do amor maior, para aliviar aquele sofrimento do corpo e do espírito. Aí o médico passa a ser médico da alma também, médico das almas. Curando a alma, ele está curando o corpo. Ele ajudando aquela alma a entender e a respeitar a vida, a respeitar a sua própria presença, dignificar-se, é o que o homem não está fazendo. O homem desceu, caiu, o ser humano caiu, está rente ao chão. A lama, a ignorância, a maldade, a maledicência, a corrupção. E isto é triste. Nós vamos sofrendo cada vez mais. E as doenças vão aparecendo, desafiando a medicina, desafiando a ciência médica. Ninguém está desamparado. O paciente, às vezes, é amparado pelo paciente, o valor do paciente, não o valor do profissional. Mas nós estamos falando dos profissionais, que precisam conhecer esse intercâmbio entre a terra e o céu, para facilitar o trabalho deles. E não está havendo isto. Os profissionais, nós estamos falando, são todos, mas nós estamos falando sobre da saúde, estão muito sem paciência. Eles estão muito sofridos. São espíritos que estão voltando, foram médicos em outras existências, numa época muito diferente, que havia dignidade, havia moral, havia respeito. Os médicos mereciam todo o respeito da sociedade, das famílias. Quando chegava um médico na casa da gente, era a visita da saúde, a visita das melhoras. Pronto, agora vai melhorar, o doutor está chegando. Hoje já não é assim mais, não há um respeito, e eles merecem como todas as criaturas merecem, mas não são respeitados. E é preciso que o profissional da saúde reaja, buscando Deus para que ele tenha êxito na sua profissão e faça as pessoas mais felizes. Procure o médico procurando uma tranquilidade, não é só para, porque o estômago, vou tomar um remedinho, eles não valem nada. O remédio comprado ali na farmácia só não adianta, minha gente. Ele precisa ser recheado do amor do profissional. Então a espiritualidade desce de uma forma espetacular para socorrer o profissional da saúde, porque ele é representante de Deus na Terra. Não é para ele ser prepotente, achando que é onipotente, que ele sabe tudo, que ele pode tudo, que ele não fica doente porque ele é poderoso. Não é isso, não. Já viram que não é. Já notaram que não é? O nosso povo hoje já entende isto. Então é hora de buscar Deus com convicção. Só a doutrina espírita devolve você essa certeza da sua filiação divina, porque o homem já não crê mais nisso. Ele também não se valoriza. É preciso se valorizar dentro desses princípios de dignidade, porque a humanidade precisa desses referenciais. Nós todos precisamos desses referenciais. De respeito, de hombridade, palavra correta, que a gente acredita na pessoa. É uma pessoa de moral, não é? Então, às vezes a criatura é boa, mas não é orientada. E a doutrina espírita orienta. É aí que nós temos que firmar. Ela orienta, esclarece, conduz, ilumina a mente, ilumina a decisão,
ilumina ali um momento que nós já comentamos sobre isso, da receita, aquilo ali é a hora mais séria, né? Às vezes ele não acertou no diagnóstico, mas ele acerta no remédio. A coisa bonita, os mentores pegam na mãozinha dele, conduz, ele receita aquilo, às vezes depois ele fica, que engraçado, eu não ia receitar isso porque o diagnóstico foi outro, porque o diagnóstico estava errado. O importante é o receituário, na hora do receituário. Então, nós sabemos que todas as pessoas precisam dessa orientação. Sem essa ideia religiosa, de beatitude, de rezação, de joelho levanta-se, bens, isso aí não vale nada diante de Deus. Não tem nada a ver com Deus, nem com Cristo. É o seu íntimo, é você. O que você faz dos seus talentos? O que você faz da sua vida? O que você faz da sua inteligência? Então, nós temos que ter amor ao próximo. E nenhuma profissão é mais sublime, mais direta junto a Deus em favor da humanidade do que a área da saúde. Então é urgente que a área da saúde procure estudar a doutrina espírita. Tudo que você precisa de orientação, procure no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que você quiser saber entre o céu e a terra, procure no Livro dos Espíritos. Não existe outro livro. Vendem milhões de livros aí que buscam aqui e acolá coisas para encher um outro livro para vender. Mas a verdade de Deus está ali, Livro dos Espíritos, entre o céu e a terra. E o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois os subsidiários, não é? A mente é mal informada, a mente que guarda informações negativas, o sentimento voltado para as coisas negativas adoece o corpo de formas diferentes. Então, o espírito, a alma que guarda aborrecimento, raiva, revolta, ódio, você consegue aborrecer a pessoa, essa pessoa é doente. A alma doente adoece o corpo, não é assim? Espírito doente, corpo doente. Mas não quer dizer que a doença da coluna é porque o espírito ficou com raiva, não é assim. É que aquele sentimento de raiva, aquela vibração de aborrecimento, se projeta no corpo. O órgão mais fraco sofre o reflexo. Então, se alguém consegue te magoar, não é te magoar, se você ficar magoado, você vai magoar o seu corpo físico. Ao caminho da doença. Quando a gente não vigia o pensamento, não vigia a palavra, não vigia o sentimento. É o caminho aberto para as enfermidades. Por isso que o pensamento, a palavra, as atitudes são forças que nos elevam aos espíritos do bem ou nos prende à terra espíritos negativos. Então, alguém tentou te magoar, não guarde isso no coração, no sentimento. Leia uma página do Livro Espírita, converse coisas sadias, procure esquecer, faz um trabalho bom, positivo, para tirar da sua mente, do seu sentimento, aquela emoção de raiva, aquela informação que te fez sofrer, para você proteger seu corpo. Você quem é? O espírito. Porque a mágoa, a revolta, a raiva é que provocam doenças, especificamente o câncer. Ele sempre começa com uma mágoa. Tem 40 anos que eu falo isso. Eu falava em doença emocional, havia um deboche. Ah, que nada, doença emocional é mulher chorona. Assim que eles falavam. Não tinha, mesmo na ciência médica, não respeitavam a emoção. Hoje já é inteligência emocional. É um poder muito grande do ser humano, é a emoção. Eduque a sua emoção, para você ajudar sem sofrer. Você é o espírito, não é o corpo. Eu estou falando com o espírito, com o dono do corpo, para ele não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Para isso, as boas leituras. Uma lição de um livro espírita é uma prece. Se você está sem condição de orar, meu Deus, meu Jesus, então leia uma página de um livro espírita, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. São lições curtas, mas são como uma prece. E você vai se sentir aliviada daquela
mágoa que conseguiram deixar no seu coração, no seu sentimento, para proteger o seu corpo. Isso nem é bondade, é inteligência. Sem doutrina espírita, a medicina vai decaindo, vai perdendo a sua capacidade de atender os sofredores. Você pergunta e não tem uma resposta com lógica, que aguente o seu raciocínio, a sua inteligência, você fica deprimido. Quando tem um problema que você não pode resolver, se você não tem orientação de Deus, você fica deprimido. A espiritualidade há muitos anos me chamou a atenção a esse respeito, porque na minha mocidade só velho tinha depressão, porque tinha medo de morrer. Hoje os jovens são deprimidos, sofrem de depressão. Então isso vinha incomodando o mundo espiritual, porque entendendo que a humanidade está perdendo tempo e se mergulhando na angústia, no sofrimento. Isso significa realmente desconhecimento das coisas de Deus, da razão da vida. A gente é repetitivo porque não é fácil você guardar. A gente tem que repetir como repetido deve ser o Evangelho do Cristo. Esse é um jovem bonito, situação econômica ótima, boa cultura, tudo brilhando nele e de seu derredor, e é uma pessoa triste. Outros, com tudo isto, são revoltados. Outras pessoas falam comigo assim: Dona Isabel, eu sou feliz no casamento, na minha profissão, eu tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho tristeza, eu tenho angústia, às vezes perco noites de angústia, não tem motivo, não tem razão. O Espírito trouxe lá de trás. Então a doutrina espírita, ela explica, orienta, esclarece, conduz, com isto alivia o sofrimento. A pessoa pode sofrer, não tem milagre não, só porque a espírita não vai ter problema, não é isso. É que o espírita, ele conhece, ele sabe como resolver os problemas, porque quando chega o problema, o amparo antecedeu o problema. A proteção divina antecedeu o problema. E o amparo é muito maior do que o problema que chegou dele. Isso numa outra pessoa, aquele problema desespera, a pessoa abandona a vida, abandona o trabalho, e cai na depressão, e remédio, médico não consegue nada, porque está na alma que o remédio não resolve, né? Porque não tem esclarecimento. E quantas curas acontecem sem essa ideia de milagre? É tratamento mesmo. Então a gente vai pôr em prática a mensagem de Deus, passa pelo raciocínio e vai pelo centro da vida, o órgão nobre, onde o espírito guarda o seu poder emocional. Aí é que você emite. Você não vai emitir vibração curadora com o cérebro, não. É com o espírito, é o espírito que emite. E ele emite pelas suas emoções, pela força do amor que alimenta a sua vida, as suas decisões, né? Então, aí o paciente tem as melhores, às vezes até imediatas, né? Que a gente não pode nem pensar. Mas a gente sabe que a cura vai depender da pessoa a partir do momento em que ela leve a sério a mensagem de amor, de respeito à vida, de dignidade. A gente costuma dizer assim: é bom, é importante que você seja digno da vida. Não é por medo de nada, não. É por inteligência. Porque o semelhante atrai semelhante. Se você pensa negativamente, você está atraindo espíritos doentes, espíritos maldosos, espíritos cheios de ódio da vida, de você que é bonito, de você que é rico, de você que é culto. Então, procure os pensamentos sadios. Controle o seu pensamento. Policie-se. Comece por aí para que Jesus possa lhe ajudar. Quando o paciente tem mérito, já armazenou recursos espirituais, tem bagagem do bem, fica curado. Quando a doença é para provocar o progresso do paciente, o paciente recebe ajuda, amparo, pacifica o coração, equilibra o espírito, ele fica mais forte do que a dor física. A coragem, o equilíbrio dele supera a dificuldade que ele estava passando.
Ele fala, nossa senhora, eu estava sofrendo tanto, ainda estou doente, mas estou tão bem, consigo trabalhar, consigo dormir, me alimento, faço radiografia, o problema está aqui, mas eu estou bem, graças a Deus. E ele continua estudando doutrina espírita, vigiando os pensamentos. Isso é uma coisa importante. Ter cuidado com os pensamentos, com as palavras, vigilância com as atitudes, com as ações. É quando nós aprendemos com Cristo. Amai-vos uns aos outros. Mensagem que ele trouxe de Deus, não é? Vestiu-os, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Então essa diretriz conduz a gente para um clima de paz, de saúde, de equilíbrio. O trabalho é o mesmo, é levar o homem ao conhecimento da razão da vida. Esse é o nosso trabalho. Você não nasceu por acaso, Deus sabe que você existe, ama você. Você não acertou o seu caminho. Jesus veio mostrar o caminho, teve a coragem de nos dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que essa rebeldia? Eu não acredito, eu não acho, coitado, e a dor está aí crescendo. Então vamos buscar o remédio, não está na farmácia da terra, está na farmácia espiritual. Então a dor não vai embora enquanto ele não entender. Então eu vou explicar. Olha, fulano, tenha paciência. Você vai ler esse livro, vai tomar água fluidificada, vai tomar passe. Nós vamos conversar bastante, se Deus quiser. Você vai ficar curado porque Deus quer. Agora tem a sua participação para que você seja valorizado pela vida. Porque não existe milagre. Vendo? O milagre é o desconhecimento nosso, da grandeza de Deus, do amor de Deus por nós. E nós estamos num trabalho puramente de Jesus. Eu só estou nesse trabalho pelo Cristo, porque eu tenho certeza nele. Não é creio, não, eu tenho certeza em Jesus. Prezados irmãos, estamos felizes, agradecidos pelo primeiro voto. Chegamos à finalista do Prêmio Euro. Agora estamos lhe pedindo o segundo voto para ganharmos o prêmio. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Porque a ideia aqui é só a captação do doente. Nessa triagem, encaminha o doente para a rede. E na rede, por sua vez, ela vai atender esse doente nos seus respectivos consultórios, clínicas ou hospitais. Ou seja, se foi pedir uma colonoscopia, aciona a rede consegue o colonoscopista faz o exame no doente, me avisa que está feito, que o diagnóstico é tal. Se for um caso cirúrgico, encaminhamos ele para um cirurgião. Esse cirurgião, por sua vez, faz a cirurgia, me dá o retorno até o momento final do tratamento do doente. Então a gente consegue pegar do início até a fase final do tratamento. Ressonância do joelho, fez a fisioterapia do meu neto, sabe? Me deu meia elástica, arrumou oftalmologista para mim usar o óculos, alergia da minha neta. Ele passou mais 4 injeções, eu tomei em casa, ele arrumou tudo para poder internar, me internou lá no Gaú, fiquei 52 dias lá, e assim que eu saí da cirurgia, eu operei na quarta-feira. Eu entrei 4 horas e saí 11h23. Eu operei na quarta, na quinta, eu estava andando dentro do hospital. Os médicos ficam admirados de eu andar. Assim que eu saí de operação, no outro dia eu estava de pé. Não sinto dor, não sinto mais nada. Nada. Vida normal? Minha vida voltou normal. E eu saio daqui me sentindo renovada. E me sinto carregada pelo bem que eles desejam a todas as pessoas. Eu nunca encontrei um lugar assim que fizesse isso, entendeu? O tratamento é diferente. A gente se sente num mundo que a gente acha que não existe mais na Terra, mas ele está bem aqui. Você chega aqui e encontra com os médicos, só falta pegar a gente no colo. Aqui a gente conversa sobre o espírito, sobre o pensamento, sobre as emoções, como é importante a participação do doente na sua cura.
Esse trabalho também traz um outro paradigma que é muito importante. Vários colegas se interessam pelo trabalho porque estão percebendo que a partir do momento que eles participam disso, eles se sentem bem, se sentem aliviados, tranquilos, serenados. É uma honra para mim fazer parte desse projeto Médicos do Bem. É uma oportunidade única de nós podermos doar os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas possibilidades, o nosso tempo para o nosso próximo. Isto é caridade. É uma oportunidade de fazermos a caridade cristã que Jesus nos ensinou e Francisco de Assis tanto nos relembrou. É dando que se recebe. E que ele pode, através da sua vontade, dos seus talentos, das suas capacidades, atenuar a dor do semelhante. Isso é fazer uma medicina mais profunda e verdadeira. E é isso que a Dona Isabel nos ensina, estar bem fazendo bem. E isso é o grande paradigma desse projeto. E é preciso que o profissional da saúde reaja, buscando Deus para que ele tenha êxito na sua profissão e faça as pessoas mais felizes.